graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Estamos estudando esse livro. Chegamos ao capítulo 4. Vamos ler todo esse capítulo. Os irmãos podem permanecer assentados. Eles não são muito extensos, mas é necessário a gente ler. Amém? Todos encontraram? Atos, capítulo 4. Diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os sábios seus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram. Subiu o número de homens a quase 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificais, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconhecendo que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falar no nome, nesse nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenando que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus.
terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, Deus certo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas boas. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes as mãos para fazeres curas, sinais e prodígios, por intermédio do santo nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A multidão dos incrédulos era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Irmãos, na última vez que estudamos aqui Atos, nós falamos no capítulo 3 que a cura maravilhosa, a cura do homem que estava à porta do templo. O texto nos dá conta que Pedro e João foram à hora nona ao templo. Encontraram ali um paralítico, que havia mais de 40 anos nessa situação. E na ocasião a gente disse que eles foram orar. Era rotina. Os judeus oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Em hora terceira, ao meio-dia, e a hora nona. Terceira, a hora sexta, e a hora nona, que era às 3 horas da tarde. Eles estavam cumprindo este ritual que era bom, e fazia parte da cultura judaica. Certamente eles já foram passados por ali algumas vezes, tinham visto esse homem, que era conhecido, que era colocado ali diariamente. Mas naquele dia, Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Esse homem ficou de pé. Eu estou no templo, levando e exaltando o nome de Deus. E aí a gente pode pensar: que maravilha, né? Isso está concluído muito bem. Aconteceu uma cura. Um homem que há 40 anos estava doente, paralítico, e ele é curado. Pedro e João pregam no templo. Lemos também que essa era a porta formosa. O detalhe, irmãos, é que essa porta era uma das mais movimentadas, porque ela dava acesso ao pátio dos gentios, que era o maior pátio,
mulheres indígenas que podiam entrar. Então era muito movimentado, então um lugar muito movimentado na hora que era marcada para as pessoas fazerem suas orações, os judeus, suas orações nesse horário. Então estava cheio. E eles começaram a pregar. Estava tudo bem, não estava? Mil maravilhas. Um dia que prometia, um dia de bênçãos. Mas antes de Pedro concluir a sua mensagem, vieram as autoridades do templo, o capitão do templo foi chamado, e Pedro e João foram lançados no cárcere, porque já era tarde, e foram julgados aqui para serem julgados no dia seguinte. A primeira coisa, o primeiro detalhe que eu quero explicar para os irmãos, o capitão do templo é um levita. Na hierarquia ele estava abaixo apenas do sumo sacerdote e cuidava da ordem do templo. O texto diz que eles, os judeus, anciãos e escribas, que eram as autoridades do povo, juntos ali com o sacerdote, com o Sinédrio, que era um cônjuge de 71 pessoas, presidido pelo sumo sacerdote, eles ficaram ressentidos. É a palavra que eles usam aqui. Eles ficaram ressentidos deles anunciarem que Jesus a ressurreição. Na verdade, dá-se a entender que o problema em si não era a cura. O problema era o ensino. E dentre eles, os sacerdotes são os saduceus. Uma nota importante é que a maioria dos sacerdotes eram saduceus, uma elite religiosa. Os sacerdotes, os saduceus eram aqueles que acreditavam apenas no Pentateuco, não acreditavam em anjos e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, toda vez que se pregava a ressurreição dos mortos, eles se inflamavam, estavam ressentidos. Mas havia um outro detalhe para esse ressentimento deles, para essa preocupação deles. Os sacerdotes, saduceus, a elite, eles tinham uma preocupação política, digamos assim, que era manter tudo em ordem, para manter o seu status quo. Por quê? Porque Roma não admitia nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de motim. O ajuntamento do povo podia significar isso. E eles logo tratam de acabar com isso, porque eles eram, digamos assim, colaboracionistas. Eles queriam continuar ganhando, recebendo, e independentemente do que era a verdade ou não. A verdade não importava. Voltemos nesse sentido. A verdade não importava. Não importava o seu status, era a sua posição. Outro detalhe aqui, eu gosto de ressaltar isso. Quando a gente conta uma fábula, uma historinha para criança, como que a gente começa a história? Era uma vez, assim, em um país distante, há muito tempo atrás, um certo príncipe, não é assim? Porque as coisas não são pontuadas historicamente, não são datadas cronologicamente. A Bíblia não, é um livro real, de uma história real, que diz o nome das autoridades, o nome do governante. Aqui vai citar Anás, Caifás, João, entre outros, que era uma família sacerdotal. Caifás era um sacerdote, por exemplo, Anás, mas a história da igreja mostra que nesse período os sacerdotes mudavam muito. Na época áurea do sacerdócio, ele era vitalício. Você tinha um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote
sumo sacerdote por questões políticas. Tiveram nesse período mais de 28 sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote da gestão anterior, digamos, desses termos, continua exercendo muita influência. E era tudo família. Por quê? Porque tudo da descendência de Arão. São chamados. Estão lá para julgar. E olha como as coisas começam. Abrimos um parênteses aqui, né? Não há nenhuma surpresa. A igreja não é terra de surpresa. Jesus já nos deixara alertados quanto a isso. Não é verdade? Ele falou, por causa do meu nome, vão levar vocês perante as autoridades. Primeiro, e porque era tarde, deixar no cárcere para serem julgados no dia seguinte. Falei assim da pontuação do horário, da especificação. A hora não, 3 horas da tarde. O dia dos judeus, ele tomava às 6 horas. Era a hora que o templo fechava. Então a gente pensa que aqui, olhando rapidamente, superficialmente o texto, que as coisas aconteceram muito rápido, né? Levanta-te, anda, foi curado, Jesus salva, Jesus ressuscita, é em nome de Jesus que a gente está curando. Veio rapidinho o capitão do templo, prendeu todo mundo, mas durou esse período mais de 2 horas, 2 horas. Por quê? Porque eles chegaram no templo para a oração, pensando que eles deveriam chegar antes da hora, né, como manda a etiqueta, a oração a hora boa, às 3 horas da tarde, deve chegar um pouquinho antes, operar a cura. Quando tudo isso se desenrola, eles não podiam mais julgar, porque o tempo já estava prestes a fechar. Então, mais ou menos, né, 2 horas para mais, tudo isso. As autoridades agiram rápido, mas não tão rápido como eles desejaram. Por quê? Porque mesmo Pedro e João sendo presos, o que aconteceu? Mais de 5 mil, o número da igreja subiu para 5 mil. Eles chegaram tarde demais, né? Deu tempo de Pedro pregar, de Pedro anunciar que Jesus tinha sido ressuscitado dentre os mortos, que era em nome de Jesus que superava esses sinais, essas maravilhas, e o número subiu a 5 mil. Aqui, a gente fica com uma dúvida. 5 mil se converteram ou 2 mil pessoas se converteram? Porque dá isso como sentido, né? Porque lá em Atos 1, versículo 14, fala de quantos membros tinha a igreja, de quantas pessoas estavam reunidas naquela ocasião, eram 120 irmãos. Em Atos 2, depois do primeiro sermão de Pedro, após o Pentecostes, o número subiu para 3 mil. E agora a gente subiu para 5 mil. Então foram 3 mais 2, 5. Ou se converteram 5 mil, então seriam 8 mil pessoas, né? Sem contar mulheres, crianças, então seria bem maior. O fato é, o crescimento da igreja era explosivo. Era um crescimento considerável. Um grupo de 120 agora está entre 5 mil, 8 mil, ou mais do que isso, porque as mulheres não estavam sendo contadas. Um número considerável. E a gente. Qual a razão para isso? A razão para isso é escrito no texto. Que Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós precisamos pedir, irmãos, a Deus, é para que Ele nos encha com o Espírito. Todos nós somos batizados no Espírito Santo. É que Jesus se dá uma dele. Nós precisamos ser do Espírito Santo. Isso constantemente.
naquele tempo a gente fazia, naquele tempo as coisas aconteciam, naquele tempo a igreja era assim, era assado. Irmãos, é dia a dia. Faríamos bem se, ao acordássemos, todo dia, Senhor, enche hoje, e faz transbordar hoje com o Espírito Santo. Mesmo porque essas coisas miraculosas, extraordinárias, elas não são agendadas como querem alguns. Eles estavam indo cumprir uma rotina, um hábito. Eles estavam indo para o templo para orar, como muitas pessoas faziam, como eles faziam. Então, digamos assim, era um dia de domingo comum, como outro qualquer. Não era domingo, estou falando da nossa realidade, né? Era um dia de domingo que a gente está indo para a igreja. Um dia de quarta-feira que a gente está fazendo o estudo bíblico. Uma segunda-feira que a gente está começando nossa semana, estamos indo trabalhar. E nesse dia, Deus pode fazer coisas maravilhosas através do canal, do instrumento que Ele tem nesse mundo, nessa terra, somos nós. Sou eu e você. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Disse Jesus no sermão do monte. No dia seguinte, reunidos para julgar, era o tribunal, era a mais alta corte. E o que acontece, Deus? O que acontece? Quando você está diante do tribunal, especialmente se você é uma pessoa humilde, que não tem muitos títulos, não tem costas quentes, como o pessoal diz comumente, o normal diante do tribunal, a maior corte do judaísmo, era você ficar acuado. Isso é o normal. Mas não. Eles estão ali cheios de tremores. Mesmo porque Jesus havia dito para que eles não temessem, quando fossem levados perante as autoridades, porque Ele, Jesus, faria lembrar de todas as coisas, para que eles soubessem o que dizer. Você lembra que lá em Atos 1, 2, isso, eles estão fechados, trancados, presos, porque eles estavam com medo dos judeus? Olha que paradoxo muito interessante. Aqui no capítulo 4, eles são presos porque eles estão sem medo, porque eles não têm mais medo. Eles pregam entre eles em nome de Deus. E aí Pedro começa o seu discurso. A provocação vem, e Pedro responde. Ele diz: aos judeus, autoridades, visto que hoje, se você consegue perceber o tom de ironia, sarcasmo na defesa de Pedro. Irmãos, cuidado um pouco, visto que hoje estamos sendo questionados acerca de um bem feito a um homem enfermo, nós estamos aqui por quê? Nós estamos aqui, o nosso julgamento é por isso mesmo. Nós estamos sendo julgados porque um homem que estava doente 40 anos foi curado. É isso mesmo? Vocês estão falando sério? Vocês estão no perfeito juízo de vocês? Isso é realmente relevante? Isso é necessário? E aí ele começa a expor a sua palavra. Foi em nome de quem? Eles queriam acusar eles de blasfêmia, para dizer que eles curaram em nome de alguém que não fosse Deus, em seu próprio nome. Eles podiam até ser coragem, dizer: olha, nós somos diferenciados, nós somos apóstolos. Como apóstolos nós curamos. Não, não tomamos de Deus. E também eles não têm que dizer em nome de quem fizer isso, porque nós sabemos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é que este está curado. O sexto
Foi vocês que mataram. Vocês, foi o povo, foram a autoridade que mataram. E ressalta, Deus ressuscitou do mundo. Está na destra de Deus. Estevão, no seu discurso, ele fala praticamente a mesma coisa. Parece que o esqueleto ali, o arcabouço da mensagem é exatamente o mesmo. Eu vejo só e vejo Jesus em pé diante de Deus, à direita. Então, sempre pegava que ele morreu por causa do povo, judeu, como autoridade, e que Deus o ressuscitou. Aí, preste também atenção no que aconteceu. Eles ficaram impressionados, mas atacou-lhes foi impressionado. O sinédrio judaico foi impressionado, porque sabia que esses homens eram homens cultos, letrados. De onde vinha essa sabedoria? E aí eles chegaram a uma conclusão. Eles falaram assim: pediram Pedro e João para sair, ficaram lá para fora do caminho, para eles confabularem, e disseram assim: é notório que um milagre, um feito, aconteceu entre nós. E ele disse assim: nós não podemos negar. Se eles pudessem negar, eles negariam. Se eles pudessem dizer que era uma mentira, que era uma ilusão, que era uma obra de charlatães, que era uma fake news, para a gente lembrar dos nossos dias, eles diriam, eles sairiam por esse lado. Mas nós não podemos negar. O que vamos fazer? Vamos puni-los, vamos exortá-los veementemente, para que não falem mais desse nome, para que eles fiquem com medo de falar desse nome. E aí chamaram Pedro e João. E os advertiram: vocês, como se fosse assim, dessa vez vai passar, dessa vez vocês não vão ser presos, mas não falem mais, não ensinem mais desse nome. Sabe o que Pedro diz? Pedro deve ter surpreendido-os. Com certeza surpreendido. E assim, falou-lhes: julgai se isso é justo, obedecer antes a vós outros do que a Deus. E eles insistiram veementemente para que não falassem o nome de Jesus. E aí Pedro e João, eles dizem mais uma vez, Pedro é o porta-voz, o apóstolo Pedro é o porta-voz, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nessa altura, você vai lembrar de alguns acontecimentos, como a prisão de Jesus, Pilatos lavou as mãos, mas mandou aceitar Jesus. Não sou eu que estou condenando, mas quem vai mandar bater sou eu. Então, eles não puderam castigar, porque temiam o povo glorificava a Deus. Respeitam eles. Falaram embora assim mesmo. Vão embora assim. Aí, sabe o que acontece? Depois disso, eles vão ter medo também. Eles vão para onde a gente está. Eu vou citar aqui Hebreus, quando o autor aos Hebreus diz assim: e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, quanto mais que vejam que o tempo se aproxima. Irmãos crentes, esse crente como Pedro, cheio do Espírito Santo, é o crente que não é o tempo lá. Esse crente como Pedro é o tempo que, no meio das ameaças, das aflições da vida, ele procura quem? Ele procura os irmãos, ele procura a igreja e a comunhão da igreja. E é por isso que é estranho quando a gente vê que não há hoje tanto interesse dos crentes em buscarem comunhão com os irmãos, em estarem presentes na igreja. E
necessidades. Irmãos, esses homens aqui ficaram presos, esses homens aqui passaram por uma dificuldade, mas a primeira reação deles ao serem soltos não foi procurar sua casa, sua família, não foi tirar um dia de férias, passar o susto, foi procurar a igreja, contar tudo o que tinha acontecido. Estão acompanhando? Agora, o que surpreende é a reação dos irmãos. Quando eles contam isso, eles contam o que aconteceu, se fôssemos nós, imagina se alguém aqui na igreja fosse preso por pregar o evangelho, depois viesse contar aqui para a gente. Nós iríamos ficar muito preocupados com ele. Ficar preocupados. Quer dizer, vamos maneirar, vamos transigir um pouquinho aqui. Talvez fosse isso. Mas eles não. Eles se alegraram. Eles oraram. Ó Senhor, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Sabe por que o Deus que eles serviam, a ideia que eles tinham de Deus, é que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. É um Deus que opera, que tem tudo em suas mãos, que nada foge do seu controle. Eles começaram a bendizer a Deus e louvaram, exaltaram tanto a Deus, que o lugar tremeu e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios. Irmãos, a perseguição, ela nunca acabou com a igreja. Ela sempre fortaleceu. O que acaba com a igreja não é a perseguição. O que acaba com a igreja, o que acaba com o crente, é o pecado. O que acaba com o crente é a indiferença. O que acaba com a igreja é o desânimo, é o marasmo, é a falta de compromisso, é a falta de envolvimento, é a falta de consagração, é a falta de busca de Deus. Não é a perseguição. E se uniram, todos ficaram cheios de Espírito Santo. Abro aspas aqui mais uma vez, eu disse já nos estudos anteriores, que não é satírico. Eu, pelo menos, acho normal, quando alguns crentes falam assim, amando a perseguição. Falei isso para o povo. Não, não é. A gente não pede Deus manda a prova, manda a perseguição. Não, isso não é assim. A gente pede Deus que Deus fortaleça, que Deus não seja com o seu espírito. O normal que Jesus ensinou foi: livra-nos do mal, a oração da prova. Na oração deles, eles fazem algo parecido também. Eles falam assim: Senhor, olha para as suas ameaças. É isso que eles falam: Senhor, olha para as suas ameaças. Deus, olha, se o Senhor olhar, basta, porque nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é sábio, é mais sábio do que nós, o Senhor sabe como fazer. Enquanto isso, dá intrepidez aos seus filhos, dá intrepidez aos seus servos, para que falem. Enquanto isso, que eles operem milagres, sinais, prodígios. Essa deve ser também a nossa postura diante de Deus e diante das perseguições. Senhor, olha, Senhor, intervenha, seja o Senhor que julgue. Na oração que eles citaram no Salmo 2, quando o salmista vai dizer assim, que os povos se levantam, os reis se levantam, eles tramam contra Deus, contra o seu ungido, e é o texto do salmista do Salmo vai dizer: desviar deles o Senhor. Eles armam uma conspiração, um plano infalível para acabar com Deus, com os seus servos, com os ungidos do Senhor, e fazem tudo certinho, e há muita cólera, muita raiva, há muita, como diz aqui, milímetros,
o termo que eles usaram, logo ressentidos, há muito ressentimento da parte deles, os algozes, mas o Senhor, o seu trono, embora cresce, porque Ele é o Deus que controla todas as coisas, e a igreja vai crescendo. É bom a gente lembrar também de alguns mártires da fé. Perpétua, no século II depois de Cristo, século II depois de Cristo, ela e a sua família foram presos. E por acusação de ser cristão, foi martirizado. A tradição que os crentes foram os odiados por vários, os filhos espancados, foram martirizados. Mas ela disse assim diante dos seus algozes, ao invés de se levantar, assim: viva, eu vencerei. Viva, eu te vencerei. Morta, eu te vencerei mais ainda. Olha que coisa. Olha que convicção que Deus faz quando opera. Viva, te vencerei. Morta, te vencerei mais ainda. Quando Tertuliano, os pais brasileiros, ele vai dizer o seguinte: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Acerca de John Knox, o pai do presbiterianismo, foi dito algo mais ou menos assim no testemunho dele. Outro disse a respeito dele: ele temia tanto a Deus que não conseguia temer os homens. Que bom, né? Temia tanto a Deus que não conseguia temer os homens. Lutero, quando instado a retratar-se, ele diz: olha, não é justo atentar contra a consciência do homem, se eu não for convencido pela Escritura e pela razão, de modo algum me retratarei. A que permaneça o Deus me ajude. Se foram tentar mais uma vez demovê-lo, ele diz assim: olha, para onde você vai? Então estarei onde estou. A presença de Deus. No centro da vontade de Deus. Que possamos fazer isso, buscar Deus. Enche-nos com Deus Espírito Santo. Usa-nos como instrumentos Deus, diante do povo, diante das autoridades do povo, em cada situação, na nossa rotina, no dia a dia, cotidiano, ao ir ao templo orar, o Senhor nos use como instrumento das suas mãos. O texto se conclui no capítulo com a forma como os cristãos viviam, vendendo as suas propriedades e distribuindo, colocando os pés ao apóstolos, de maneira que era distribuída a cada um, a qualquer um, quando houvesse necessidade. Então não havia ninguém passando necessidade de Deus. Aqui, o que a gente pode deduzir, inserir nesse texto para a aplicação? Irmãos, não existe um momento que a gente está cheio do Espírito Santo, e a sua cura e a sua palavra, e outro momento que a gente se dedica só à ação social, só à doação. Essas coisas sempre caminharam juntas na vida da igreja. Havia a pregação, havia o milagre, havia a conversão, a igreja crescia 120, 3 mil, 5 mil. Depois a gente vai ver que multidões, como Felipe atende unânimes a palavra. Depois nunca se para de falar de número, fala apenas de multidões. Mas no meio disso, a igreja se preocupava com aqueles que não tinham. E um homem chamado José, codenominado, o sobrenome de Barnabé, dos apóstolos, natural da igreja de Levi, ele tendo uma terra, um mistério
talvez quisessem parecer, quisessem a mesma glória desse José, Barnabé, o filho da consolação. Então, faziam não por vontade, por coração, por essência, mas por algum tipo de interesse. Eu concluo com o versículo mais famoso, pelo menos a minha opinião aqui, de Atos 4, que é o versículo 12. Você está com essa Bíblia aberta? Pode ler aí, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado pelos homens pelo qual nós sejamos salvos. Espaço do Pedro, e essa é hoje a mensagem da igreja. Por que a gente não para de falar? Por que a gente não tem outra mensagem? É porque não existe outro nome, só o nome de Jesus. Abaixo do céu não existe nenhum nome, nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que você prega? O que você fala? Eu vou perguntar para você. O que você insiste? A sua resposta deve ser uma resposta de Pedro. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos lá? Maravilhoso Deus, Pai bendito, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos na tua casa, estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra, Pai, viva e eficaz. Obrigado porque o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos teus filhos. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui presente. Que o Senhor também, meu Deus, continue a derramar bênçãos sentidas sobre a tua igreja. O que foi dito daqueles teus filhos possa também ser dito de nós. Estamos cheios do Espírito Santo. Enche-nos assim, Pai. Dá-nos temer tão somente ao Senhor, não aos homens. Dá-nos, Pai, conforme as tuas promessas, as promessas de Jesus, palavras, na hora que estivermos diante, ó Deus, de autoridades, que questionem a nossa fé, ou mesmo que queiram nos intimidar. Obrigado, Pai. E que continuemos a falar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Dá glórias ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.